Olá, seja bem-vindo ao Focus Life, eu sou o Luiz e nesse vídeo a gente vai falar sobre como que você está escrevendo a sua história. E antes de entrar no conteúdo em si, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição aqui no Focus Life, aqui no canal, para que você possa contribuir com o Luiz, com o Focus Life e assim eu continuar com esse trabalho. Muito bem, hoje então a gente vai falar sobre como que nós estamos escrevendo as nossas histórias. Cada um de nós tem uma história pessoal. Pode ser uma história de superação, pode ser uma história de vitimização. Cada um sabe, de fato, ou pelo menos deveria saber, que tipo de história está contando. E é fato que nós somos inspirados por pessoas que contam histórias inspiradoras. Quando a gente assiste a um filme, por exemplo, um filme que nos impacta, quais são os elementos que tem nesse filme? Geralmente é uma história interessante, é uma história em que o personagem ele precisou articular diversos recursos, ele precisou fazer diversas coisas para poder chegar num determinado resultado. E quando a gente vê isso, encarnado, simbolizado em um personagem, a gente se inspira. É por isso que a gente gosta muito de filmes ou livros, biografias que a gente lê, em que a pessoa teve que aprender diversas coisas, ela teve que superar diversas dificuldades. E nós, de certo modo, nós identificamos com esse tipo de narrativa porque nós temos anseios também de fazer com que a nossa história seja, de certo modo, bem contada. Só que nós podemos criar uma história, de repente, em que nós somos vítimas, ou pelo menos acreditamos que somos vítimas, seja das circunstâncias, seja dos fatos, dos acontecimentos. E toda vez que a gente coloca como vítima da história, a gente não consegue ter uma amplitude na nossa vida. A gente não consegue enxergar a nossa biografia. E aí a gente deixa de colocar as possibilidades para trabalhar a nosso favor. Então, em vez disso, a gente pode simplesmente tomar consciência de que sim, nós estamos escrevendo um livro da nossa vida em que um dia vai chegar no final, a nossa vida vai acabar e a nossa biografia vai ser concretizada. Então, para que a gente possa tomar consciência disso, o primeiro ponto é entender que nós somos sim os autores das nossas vidas. Nós estamos escrevendo as linhas da nossa vida e uma vez que a gente tem consciência disso, a gente passa a prestar atenção naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos vivenciando. É muito importante que a gente dê nome às coisas, nome aos acontecimentos, nome aos sentimentos que a gente tem ao longo do dia, ao longo da semana, porque dessa maneira a gente pode muito bem enquadrar a nossa vida, a gente pode muito bem descrever com palavras exatas aquilo que está acontecendo de fato. Porque se a gente não faz isso, o que vai acontecer é que a gente vai entrar num estado tipo alucinatório, em que a gente não vai conseguir enxergar de fato as coisas, e aí a gente pode distorcer aquilo que está acontecendo e não conseguir encontrar os recursos, as ferramentas para poder superar qualquer tipo de dificuldade. É muito importante que a gente tenha consciência disso e a gente tenha a oportunidade de fazer isso a todo momento, em qualquer tipo de situação. Então, a gente pode também fazer algo muito benéfico, que é justamente ler livros aí de biografias de pessoas que conseguiram então fazer da vida delas algo inspirador. Existem diversos tipos de biografias de heróis e uma vez que a gente faz isso, a gente consegue entender de certo modo como que a gente pode agir em determinada situação. Por quê? Porque uma pessoa já passou por aquela situação. Então, isso aí seria um tipo de modelagem, que é muito utilizado na programação neurolinguística, em que a gente vai modelar os aspectos emocionais, comportamentais de uma pessoa. É óbvio que cada um é um indivíduo, cada um tem as suas particularidades e a gente pode pegar certos elementos. É óbvio que a gente não vai conseguir usar todos os elementos que foram utilizados para uma determinada ação, mas a gente pode modelar em termos de coragem, em termos de superação. Isso aí já vai dar uma grande vantagem para nós. Por exemplo, se a gente pega a história de Napoleão Bonaparte, a gente vai entender que ele era um estrategista. Ele conseguiu realmente avançar
conseguiu gerar resultados que ele desejava, ele conseguia concretizar esses resultados. E se a gente analisa profundamente, a gente vai perceber que uma das virtudes de Napoleão Bonaparte era que ele era completamente ousado. Ele era uma pessoa ousada e através dessa ousadia ele conseguiu seguir cada vez mais com o seu plano. E é interessante que quando ele enviava seus comandantes, quando ele não estava presente no campo de batalha, esses comandantes não conseguiam gerar os mesmos resultados do que o Napoleão presente no campo de batalha. Então houve essa diferença, né? Às vezes, e aqui existe um ponto muito importante, nós somos agentes individuais, a gente não consegue raciocinar a partir de um grupo. A história humana sempre foi escrita através de agentes, pessoas, indivíduos que tinham ideias próprias. E eles conseguiram implementar essas ideias através das suas próprias ações, nunca de um grupo. Não existe na história, né, uma narrativa grupal, de que um grupo conseguiu realizar alguma coisa. Sempre foi uma pessoa, seja Gandhi, seja Alexandre o Grande, seja Buda, Jesus Cristo, foram indivíduos que conseguiram de fato agir. Esses indivíduos escreveram as suas próprias histórias, que é interessante que até hoje essas histórias, a vida desses indivíduos nos impacta de certo modo. Então perceba que nós somos agentes individuais, é muito importante, e cada agente individual escreve a sua própria história. Se você não entende isso, se você cai, seja em ideologias, né, que tentam trazer a força coletiva, né, a força do coletivismo, então você vai se perder, você vai perder a sua própria individualidade. Aí uma vez que a gente perde a nossa individualidade, a gente não consegue então contar a nossa própria história, né? Então é muito importante que a gente tenha consciência disso, né, de que nós somos os autores das nossas próprias vidas. Uma vez entendido isso, a gente começa a agir perante isso e aí a nossa vida vai mudando, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que esse vídeo tenha contribuído de certa forma. Se você gostou, é importante que você manifeste através dos comentários, através do seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Vou ficando por aqui, deixo a você um forte abraço e até o próximo vídeo.